Bem-vindo ao nosso Pod Roça. Eu, Wanderson Belize, junto com Silvana Grelli, temos o prazer de trazer hoje o senhor Adalberto Souza de Lima, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credimata, e o senhor Ernesto Sebastião de Mendonça, diretor financeiro do Sicoob Credimata. É um prazer ter os senhores aqui. Prazer é nosso, um bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos aí exatamente com muita alegria, recebendo esse convite de vocês, para ter um bate-papo, para falar sobre aquilo que eu gosto demais, que é o cooperativismo. É o que o senhor me disse. Eu vou falar com você sobre aquilo que eu sou apaixonada. Então fala para a gente, senhor Adalberto, o que é o cooperativismo financeiro? O que o senhor diz para a gente, o que é o cooperativismo? Cooperativismo financeiro é uma instituição que cuida das finanças voltadas aos nossos associados, donos. É uma cooperativa, o seu associado é o dono do negócio. Nós administramos essas cooperativas em razão de vocês e num mandato concedido por vocês que são os donos. O cooperativismo, então, veio com uma humanização do crédito. É diferenciação. Nós não temos uma casa financeira que o seu objetivo não é o lucro. Nós temos que ter realmente resultados para oferecer cada vez mais o suporte financeiro que os nossos associados precisam. E é muito importante dizer que a maioria das cooperativas surgiram do agro. Nós éramos diretores de cooperativa de produção e que fomos ver o que era o cooperativismo de crédito para implantar as cooperativas, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Então, esse é um órgão que veio para ser aquele suporte financeiro para os nossos associados. Evidentemente que nós tínhamos uma dificuldade que hoje já não temos. Hoje nós temos as cooperativas abertas a todo o público. Antigamente elas eram segmentadas e só podíamos trabalhar com área rural, o outro com uma área comercial. Hoje não. Hoje o sistema de crédito é o Sicoob, que coordena todas as cooperativas, são 5.400 e poucas cooperativas, e entre elas as cooperativas de crédito, que são o Sicoob, se uniram para ter uma representatividade maior, para conseguir, então, os avanços que as cooperativas necessitavam. Quando você fala assim, Credimata, é porque é o seguinte, ela é direcionada para aquela área e os outros são segmentados para outras áreas? Não. É o seguinte, as cooperativas singulares. Ah, tá. Então, eles são formados por cooperativas singulares. Cada cidade, naquela época aí, quando nós fomos conhecer, criou as suas cooperativas. Sim. E no Brasil inteiro é assim. Se tínhamos 20 pessoas, se uniam e criavam aquela cooperativa. E na criação disso, a gente não tinha competência para administrar tudo. Então, nós criamos aqui, por exemplo, as nossas cooperativas centrais. Cada estado tem uma. Minas Gerais é diferente, porque tem duas. E nós temos aqui a Crediminas e a Secrenge, mas todas do Sicoob. Que o Sicoob nasceu na Crediminas. Ali que foi o berço. Nós convidamos para fazer isso 14 cooperativas também, 14 estados, e criamos então o Sicoob, para ter então uma amplitude da ação nossa nos governos, nas áreas que nós tínhamos para abrir. E é uma responsabilidade muito grande, né? Enorme. Mas... igual eu estava conversando com o senhor Ernesto, o senhor que é diretor financeiro, quais são as vantagens hoje de operar no Sicoob? Então, como nós somos uma cooperativa, os seus associados são os seus donos. Então, é uma diferenciação muito grande. Aqui nós somos uma instituição financeira, mas formada por uma associação de pessoas, o que é diferente do banco. O banco é uma instituição de capital, ela busca interesses para os seus acionistas. Aqui não, é diferente. O associado ele está operando a sua vida financeira numa instituição que é dele. Então, os custos financeiros é bem menor do que em outras instituições. E eles são revertidos para o próprio cooperado? Sim, ela é revertida já no ato dele estar fazendo as suas operações, porque quando ele está buscando crédito, ele tem um custo menor. Quando ele aplica os seus recursos, na média ele tem uma remuneração também maior.
E o resultado positivo que a cooperativa ofere ao final do exercício é revertido parte dessas sobras proporcionalmente à movimentação que ele fez na cooperativa. Então ele ganha nos dois vieses. No dia a dia, quando ele tem um custo menor, e no final do exercício, quando há a reversão ou a destinação de parte das sobras para o associado. Assim, vamos falar bem claro. Isso sim, você tem um juros menor quando você vai captar o recurso, e quanto mais você captar, mais você trabalhar com crédito dentro da instituição, isso vai te retornar também lá no final em termos de capitalização, Sem do que dúvida. aquilo vai render. É a síntese. É a síntese. Você sintetizou. Vamos falar aí para o produtor para ele entender bem direitinho. E uma responsabilidade muito grande, técnica, né? Os cooperados, não é? Eles têm uma responsabilidade imensa. Sim, a gestão ela tem todas as normas, é um compliance muito intenso, né, que as cooperativas têm que ter, né, a nível de regulação. Somos regulados pelo Banco Central, né? Toda a regulação existente para o mercado financeiro, as cooperativas também estão sujeitas a ela. É tá? isso. Deixa eu fazer uma pergunta que eu escutei isso essa semana. O que é recurso obrigatório? As cooperativas têm... O repasse? O repasse obrigatório e... Não, é recurso obrigatório e recurso liberado. Então, O que seria isso? Quando a cooperativa trabalha com os seus próprios recursos, é o RPL, né? Recursos Próprios Livres. E tem os recursos captados, né? São pelas as destinações que o próprio governo dá para o agro em geral, para o crédito rural. Aí sim, são as verbas de repasse que a cooperativa trabalha beneficiando ali os seus associados. Hoje o governo, ele beneficia o Sicob com esse recurso obrigatório? A gente consegue verba de repasse. De repasse. Consegue. Mas também tem a verba própria. Temos verba própria, entendeu? Isso diferencia a taxa de juros? Então, quando você tem uma verba de repasse, geralmente esses custos ficam mais reduzidos ainda. Mas, por outro lado, também, no caso, o produtor rural, ele tem que estar devidamente organizado, né? Porque esses recursos só é obtido através de projetos aprovados. Que ele faz o projeto para poder ele captar. Faz o projeto que realmente justifica e dá a ele condição dele captar esse recurso junto à cooperativa. Na verdade, é um investimento que ele vai fazer. Sem dúvida. Aí tem verbas aí para custeio, para investimento, aí varia de acordo com a demanda que ele apresenta. O senhor, se a gente estava batendo papo, o senhor me falou que no agro, se a gente sofre uma crise muito grande, se vocês são de linha de frente, sabe que a gente está passando hoje. O que o banco hoje, que foi o que eu falei com o senhor, quando o cliente vai buscar um recurso, os senhores estão sempre de portas abertas, sempre dispostos a ajudar. E hoje, quando você de frente a uma crise, o que o banco hoje vai fazer para ajudar o produtor na frente difícil? Qual que é o pensamento hoje do banco? O que está em voga é exatamente essa questão do agro. A gente sabe das dificuldades e o sistema está pronto para dar o apoio necessário para que vocês consigam passar. Isso é crise, que amanhã ela se desfaz, mas tem esse momento crucial que vocês vão precisar. E nós estamos preparados e motivados para dar aquele apoio possível dentro disso aí. Acho que vocês vão ter toda essa questão de renegociações, dar prazos maiores, para que a gente possa criar um ambiente que possibilite a continuidade da atividade. Porque hoje a gente sabe da responsabilidade no agro, no PIB brasileiro, e assim, é uma responsabilidade hoje, tanto de vocês como instituição, tanto como nós, como produtores, não desistirmos, mantermos o foco e arrumar soluções para sobreviver nesse momento agora de crise. Que crises existem, já existiram para trás, existem em outros segmentos. Então, assim, eu acho que agora o produtor realmente tem que focar no seu trabalho, procurar momentos, melhorar a sua gestão para que realmente ele possa estar avançando aí, conseguindo vencer esse momento que a gente está vivendo agora. Tá? E é justamente, Silvana, nesses momentos de crise é que as coisas se evoluem. Haja visto que o cooperativismo de crédito em Minas Gerais, eu vou citar Minas Gerais especificamente, mas ele se deu em todos os estados. Mas Minas Gerais, na década de 80, naquele
aquele período de inflação Altíssimo. tamanha, altíssima, a OCENG, preocupada com o produtor rural, incentivou que líderes cooperativistas conhecessem no sul do país o cooperativismo de crédito. E isso houve um boom na década de 80 e início da década de 90. Em Minas Gerais, quantas cooperativas não foram constituídas nessa época? Justamente para atender ao produtor rural, que às vezes ele tinha dificuldade de obtenção de crédito nas instituições oficiais, e a cooperativa foi a solução para esse momento. É que só o Adalberto frisou bem, porque no momento de crise o produtor precisa que os senhores que estão na linha de frente venham e acolham o produtor. A gente pode fazer isso. Que o interessante para os senhores é ter o produtor, não perder o produtor, na verdade. Porque a cooperativa é nossa, na verdade, diga-se de passagem. Então, assim, não pode perder essa visão, não é isso que vocês pensam? Ela é de fato de vocês mesmos. Ali você tem um capital lá, grande, pequeno, alguns que nós, como nós, temos mais, porque a gente já está há mais tempo. Mas é ali que vocês vão ter que ter o apoio. É o papai que atende o filho? Ali é uma questão desse jeito mesmo. Nós temos um compromisso e isso já está realmente nas nossas áreas maiores. Tivemos uma reunião no dia 6 agora com o nosso presidente da nossa central, que é o João, falando sobre isso. Olha, nós temos que estar preparados para poder atender as demandas que nós vamos ter. E nós ainda temos outra fonte de recursos, são os bancos que são obrigados a trabalhar com crédito real e não querem. Então esses recursos a gente consegue também que eles repassem para a gente que a gente possa repassar para os produtores. Porque Okay? isso é interessantíssimo saber, porque no momento de crise o produtor não sabe o que faz, corre, fica, vai, não vai, porque fica com medo, fala, ô Neto, preciso da sua ajuda aqui, você renegociar, fica com medo do não. Então, assim, o justo é chegar lá, falar, senta aqui, vamos ver o que a gente vai fazer, como é que pode fazer. É uma reunião agora com o produtor, na verdade, que isso que vocês estão fazendo agora. Eu gostaria de fazer o seguinte, os cooperados nossos, nos procurem. Não tem outra fonte melhor para resolver o problema. Sim. Porque não dá para fugir do problema e realmente ele está aí, ele existe e tem que enfrentar e realmente achar soluções tanto a nível do crédito quanto ao nível do que está o problema que também está lá dentro da sua produção. Você tem que chegar no demandador nos dois lados, tanto do crédito quanto da sugestão. E aí realmente as coisas vão voltar a se equilibrar. Eu acredito nisso, que as coisas vão voltar a se equilibrar. É isso que o Ernesto falou, que eu acho que é isso que faz a diferença da cooperativa para o banco. Que você consegue esse bate-papo, sentar e conversar, não sei que assim, tá na linha de frente, sabe do problema, porque às vezes o gerente do banco ele pode fazer, mas tem que ter um aval. Então, realmente, Isso como o senhor está pedindo mesmo para ir... Essa questão da gerência é uma questão que eu acho assim, que eu até vou conversar com o Ernesto aqui, que era a minha grande dificuldade que eu tive no princípio com o Sicoob, né? Vamos falar aí, porque a gerência é muito importante para o gerente estar próximo do produtor, entendeu? Então, assim, quando o produtor tem essa dificuldade, fica realmente complicado. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito acelerada, né? E, às vezes, a resposta demora um pouco mais. Aí eu vou te perguntar, por que essa resposta era uma angústia minha. Hoje eu até entendo que tem todo um processo lá dentro que eu não entendia. Tá? Assim, qual é esse processo lá dentro que faz com que os créditos às vezes demorem para sair? Assim, o que o produtor tem que fazer para que realmente ele se programe antes de que realmente precisar? Então, assim, o que você me fala disso? Então, Silvana, isso aí é um cenário em que todos têm que estar adequados para que a celeridade ocorra. Como que eu falo isso? Por exemplo, o associado, no caso aí, nesse ponto, vamos tratar aqui especificamente do associado, né? Mas ele, em sendo um produtor rural, já que ele tem as suas demandas, já que ele sabe do que vai ser de necessidade futura, ou seja, dentro de um planejamento que ele tenha, que ele também procure os nossos gerentes antecipadamente, fala das suas angústias, fala das suas dores, para que toda a documentação necessária
para a obtenção do crédito seja formulada antes. Então a gente pede aqui ao produtor, nessa hora também, ele já prevendo das suas necessidades, que ele também procure a cooperativa um quanto antes, porque é muito comum a pessoa ir lá, vamos dizer aqui, né, numa metáfora aí, né, chega lá no final do jogo, já no finalzinho do tempo dele, aí ele está com o cadastro desatualizado, está com as informações desatualizadas, aí até que isso se adeque, talvez até passe do tempo dele realmente obter o crédito. Então aqui, ou seja, o nosso gerente, ele também tem que ser um consultor financeiro desse associado. Ele tem que ser um consultor financeiro. Ele tem que realmente conhecer também das dores e porque ele, enquanto gerente também, ele tem as responsabilidades. Ele está no jogo, né? Ele tem as responsabilidades dele. Ele não pode simplesmente atender, vamos dizer assim, tempestivamente a um associado sem que ele esteja com a condição de cadastro devidamente ok. Porque eu falo assim, eu aprendi, né? Eu estou na atividade tem 5 anos, e assim, a minha primeira dificuldade foi com o IMA, e foi o Demerval, lá conterrâneo de vocês, que me ensinou, falou assim, Silvana, faça uma pasta. Traga, porque o produtor, ele não é organizado, ele não tem seus documentos organizados. Eu sei que isso eu aprendi, porque eu sou uma pessoa que sempre gostei de uma pastinha, entendeu? Então, assim, eu aprendi isso. Então, assim, mas eu vejo que o gerente, já vi, né, conversando, hoje eu tenho bastante liberdade com o gerente do Sicoob, eu sou... que é o Igor também, que faz um trabalho excelente. Então, assim, a gente, eu tenho esse bom convívio, então, assim, eu aprendi muito lá no princípio, me ensinaram e eu aprendi, mas eu sei que existe uma limitação dos produtores de lidar com esse setor, que realmente é a preparação do documento, estar com todos, né, seus impostos, com todos, né, as guias que ele tem que estar para poder fazer o empréstimo aí. Porque é aquela questão, se você não tiver devidamente uma parte burocrática organizada, você vai sentir dificuldade a todo tempo. Existe uma janela também disso, né? Senão ele chega, o recurso acaba então, e ele não pega o recurso a tempo. Por isso ele tem que tomar as precauções, antes, no sentido de ser proativo na sua organização. Não, mas assim, nós como os associados, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui é que o produtor vai fazer com eles. Que, assim, muito produtor também não chega no senhor, não posso falar nem com o senhor Ernesto, só do Alberto, porque é difícil chegar neles, não existe isso. Estando de porta aberta também não dá para todo dia, tem que marcar a hora, mas há essa chance. Mas o Adalberto tem disponibilidade sempre, né, seu Adalberto? Eu só fico 24 horas à disposição. Mas é muito importante, você falou isso mesmo. Às vezes fica lá, eu digo para você, então, pode chegar, a gente não morde ninguém aqui não. É verdade. Não, precisa de um bate-papo, né? Também tem que marcar a hora, o Ernesto tá aí agora, não, Ernesto, tem coisa para fazer. Mas marca uma hora com ele que ele vai estar aqui. Mas às vezes a gente tem dificuldade. Tem. Isso é uma dificuldade que pode ser das pessoas. E tem pessoas que são muito simples Sim. e assim, não conseguem chegar. Mas é exatamente isso que tem que desfazer. Lá, a mesma responsabilidade é desde o varredor até o presidente. Todos estão no mesmo, não tem nada de diferente. Então, todos nós estaremos à disposição a toda hora para resolver. Tem coisas que você não pode, tem limitações, essa questão de Banco Central, de Basileia, que a gente é obrigado a ter atendendo essas questões todas. Às vezes, não dá, independe. Mas aquilo que depender da gente será feito 101%. Pode ter certeza. Os senhores que estão, Ernesto também, o senhor que ser diretor também não é nada fácil, que deve ser um pepino atrás do outro, ver só tem telefone, isso aqui fala, que é uma correria que a gente vê. Mas o senhor acha que o cenário nosso pode melhorar para o produtor, para o agronegócio? O senhor tem essa expectativa? A curto prazo não, mas a longo prazo ao decorrer? O que o senhor vê? Ou seja, eu sou uma pessoa muito otimista. Não, eu também. Produtor reza para chover, reza para parar. Eu sou muito otimista, né? Mas o produtor rural, além da vamos dizer, do sucesso que ele busca, a produtividade, a eficácia que ele busca nas suas atividades, ele tem que contar também com a ajuda, né, de tempo, com chuva no tempo certo, sol no tempo certo, ou seja, mas o produtor, ele é, como se diz, ele é um abençoado, porque ele leva alimento às mesas. Então, a meu ver, tudo conspira também para que ele tenha o sucesso e o êxito.
Isso é uma coisa que a gente. O É cara agora. que reza pra chover e fala, para que deu muito barro. Agora, Secou. economicamente falando, né? Você vê, o Brasil hoje é referência mundial no agro. Sim. E isso graças ao produtor que investe, se capacita e busca com que realmente ele tenha condição de ser mais eficiente hoje do que ele foi ontem e amanhã ele ser melhor do que está hoje. Então eu vejo sim como esperança, sim, sabendo que não é fácil. A pessoa que se propõe a esse segmento, ele tem que realmente estar conhecedor do que ele precisa ter de aplicabilidade de tecnologia, aplicabilidade de toda uma mão de obra capacitada. Que hoje é um grande problema. É um grande problema. E em falando de capacitação, isso não é barato, é investimento, Muito. até para longo prazo. Às vezes a pessoa investe hoje num profissional e amanhã ele perde ele, mas ele tem que continuar investindo, porque se essa mão de obra não ficar com a competência necessária, a produção nunca vai ser eficaz, ela nunca vai ser alcançada. Então isso vale para todo o segmento, mas no agro não é diferente também. Não, e o produtor tem um problema, que eu não sei se é isso que os senhores conseguem ver. O produtor, mesmo perdendo, ele tem que continuar na atividade. Ele não pode parar. Se ele parar o projeto no meio do caminho, que piora mais ainda. Como é que ele não vai cumprir com suas obrigações? Sim. É o que o senhor falou, a renegociação para ele é muito importante, que ele consegue adequar o que ele precisa para decorrer o trabalho. O senhor não acha isso? Mas é exatamente para isso que existem as cooperativas de crédito. No momento de dificuldade, está ali próximas, não é? Mas a necessidade é exatamente de se preparar também para estar um tempo mais curto. Uma grande preocupação nossa, Silvânia, é exatamente o tempo de demora das operações. Nós estamos sempre tentando reduzir o máximo. Por quê? Porque a gente sabe, eu preciso de dinheiro agora, não é para daqui a 10 dias, nem 15 porque dias. tudo no agro é muito rápido, entendeu? As coisas acontecem, o mês passa e a gente nem vê, porque assim, é uma coisa que você começa às 4 horas da manhã e a fazenda às vezes para meia-noite, porque uma fazenda hoje que trabalha com leite 3 ordenhas, que trabalha com eficiência, de 8 horas. Ela trabalha 8 e 8. Então, assim, ela está trabalhando quase que em tempo integral. O povo da agricultura, aqui na nossa região não, mas em outras áreas, as pessoas trabalham à noite. Eu vi agora o pessoal pulverizando agora já a safrinha no horário noturno. Então, assim, as coisas estão trabalhando numa velocidade muito grande. Sim. Então, assim, dentro lá, a gente não pode parar. Entendeu? Hoje, nós tivemos 4 horas da manhã, o funcionário não foi trabalhar. Doente. Tivemos que estar doente. Então, assim, vamos ordenhar e tínhamos compromisso para fazer na rádio, agora aqui com vocês no podcast. Então, assim, a vida é muito acelerada. Então, assim, isso a gente, às vezes, é o que eu te falei, nós somos muito acelerados porque o processo dentro de uma atividade agrícola é acelerado. Aí a gente, às vezes, não tem paciência com o gerente do banco. Mas exatamente. Tudo isso leva o quê? Organização. Exatamente. Você tem que se organizar todo dia. Todo dia. Nós fazemos nosso planejamento estratégico para 4 anos. Mas tem que fazer o planejamento estratégico de cada dia. O produtor. Porque senão não dá tempo. Mas não. o produtor, ele se programa se hoje vai dar para acabar de colher. Beleza, aí chora. Aí o cara fala assim: já vamos mudar tudo. Muda Cara, tudo. Às vezes a gente tem lá três Mapas, sites para poder ver o que vai acontecer. E às vezes, assim, só que o mapa muda de um dia para outro, ou no meio do dia ele muda. Então, os assim, eventos só aparecem na hora. Não, São difíceis. imprevistos são. Você não Na roça não tem Por isso muito é que disso. ele é imprevisto. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós desse cooperativismo. O que o senhor acha que o produtor pode buscar nesse momento no cooperativismo? O senhor acha que o apoio vai ser crucial? Vai ter linha de crédito maior esse ano? O senhor acha que isso vai conseguir? Vandim, não só neste momento, como já dissemos aqui, né, o cooperativismo de crédito ele se expandiu com base na angústia que o produtor rural vivia. E hoje o cooperativismo cresceu tanto e se transformou também em cooperativas de livre admissão. Nós atendemos hoje a todo o público de qualquer atividade. Mas para o produtor, nós estamos lá com diversas possibilidades. Repito, tem que estar devidamente organizado para que ele tenha a obtenção do crédito.
Porque se não houver essa organização, esse planejamento pela sua necessidade, Trava. ele vai chegar lá, ele não vai ser atendido. Aí não é a cooperativa que não o atendeu. É o sistema de É o crédito. sistema. Entendeu? Então ele tem que estar devidamente habilitado para que ele tenha o acesso ao crédito. E ele estando com essa condição organizada, o crédito acontece. Porque O crédito acontece. Hoje a gente vê, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje o crédito, ele teve um aumento nas taxas. Ainda continua nessa perspectiva ou você vê uma perspectiva de volta ao patamar de juros mais baixo? Ô, Silvana, eu falo hoje especificamente, sem medo. As nossas taxas hoje no Sicoob Credimata, elas são competitivas. E dado aí a um cenário de queda de Selic, talvez ele não vá nem acontecer na expectativa que a gente tinha aí há 6, 8 meses atrás. Mas ele vai ainda reduzir um pouco e certamente esse custo para o produtor ficará menor. ele consegue Bom. trabalhar mais folgado. Entendeu? Agora, assim, não vai ser assim, por exemplo, tem Selic aí projetada aí para chegar a 8,5, 9, consequentemente vai haver uma redução nas taxas, né? Mas é uma coisa que vai acontecendo paulatinamente, não vai ser no tempo como doente. nós- É como nós lá no leite, né? Nossa queda foi brusca e agora está sendo paulatinamente, está voltando aí, né, a crescer um pouco mais, em função aí realmente né, que a gente estava Não, conversando sim. de manhã lá na rádio, que é A dificuldade de hoje. os produtores desistindo, entendeu? A demanda lá no campo está difícil, porque as pessoas realmente, a gente teve uma safra difícil, entendeu? Projeção de crescer, assim, sem projeção de crescimento de produção, porque se você não tem comida, você não tem leite. Estou falando do nosso segmento, que é o leite. Perfeito. Então, assim, também quem está lá na soja, como é que, né, está com a pressão de baixa, e a produtividade dele foi baixa também, então perspectiva difícil. Então, assim, a gente está num momento realmente crucial aí para que realmente as cooperativas nos ajudem. Vamos, aí assim, os problemas vão chegar em vocês. Não, eu queria que os senhores que estão conosco aqui falassem qual é a responsabilidade do Sicoob hoje junto à sociedade. O que o senhor acha que é a responsabilidade hoje do Sicoob? Então, a cooperativa, ou o cooperativismo, né? Independente do ramo, seja saúde, crédito, Sim. ou trabalho, ou transporte, ele tem um compromisso social muito grande. E com o Sicoob Credimata, essa responsabilidade não é diferente. Nós atuamos aí, hoje estamos presentes em 22 cidades e temos uma responsabilidade social, sim. E você me deu um gancho aqui agora que eu vou aproveitar dele. O que é o ganho social que a gente fala? Como eu disse lá no início da minha fala, no meu primeiro tempo, eu disse que o associado, ao buscar o crédito, ele tem um custo menor. E quando ele aplica aqui os seus recursos, ele tem uma remuneração maior. Então, essa diferença, a gente consegue fazer um levantamento que nós chamamos ela de ganho social. No último ano, nós tivemos esse ganho social quando eu dimensiono todas as operações que os meus associados fizeram conosco, fizeram na Credimata, seja tomando crédito, seja aplicando os seus recursos, ficou nas comunidades um montante de 35 milhões. Ou seja, é dinheiro que ficou nas comunidades gerando emprego e renda. Então aí está aí A a responsabilidade social de estar realmente fazendo com que o produtor tenha um menor custo e tenha um maior ganho quando ele aplica. Então, está aí a diferença que o cooperativismo, e em especialmente a Credimata, na sua área de atuação, promoveu, de retenção de riqueza. O que eu vejo que o Sicoob faz diferente na nossa região, que é uma cidade pequena, tem lá o banco,
para poder pagar-se a conta, o investimento. A gente vê que tem muito disso, que se pegar bem algumas instituições grandes, elas estão se afastando das cidades pequenas. Não é isso que vocês estão vendo aí? Então, isso aí aconteceu já há algum tempo e isso não está sendo diferente agora. Você vê instituições aí de renome reduzindo a sua oferta de serviço nas cidades e só ficando com os seus ambientes de negócio. E a cooperativa não, a cooperativa permanece lá no município, ainda que menor seja, ofertando ali os serviços, deixando a disponibilidade do associado que tem a necessidade de ir até a agência. E em se falando, a nível de tecnologia também, a cooperativa hoje está aí na ponta. Tá. Haja vista o nosso aplicativo ser premiado aí continuamente pela facilidade de uso, pela Tecnologia, Bati né? a cabeça Tecnologia. para dar aquela efetivação em 2 passos, mas Depois, realmente é uma vai embora. segurança. Então, aquilo te promove segurança. E a Isso. partir do momento que a pessoa familiariza com o uso, ele vê que é muito mais cômodo, muito mais Não, tranquilo. e ficou mais efetivo também. E eu Ficou vejo fácil, que né? o aplicativo ele está sempre se remodelando, sempre se atualizando, sempre facilitando as suas leituras. É uma Então, coisa isso que eu aí é vejo uma coisa que tem que um investimento fica muito mais grande. interativo, né? É a responsabilidade social que o senhor fala, o Cicobi faz isso sim à risca, porque uma cidade pequena, ele trazer o dinheiro, deixar ali e girar na cidade nova é uma responsabilidade que às as vezes- grandes instituições estão indo embora. Elas estão. E É esse faz o como não é diferencial. lucro, né? Então, não. assim, mas eu acredito também que tem cooperativas que sejam que vocês estão mantendo, mesmo não tendo um retorno ali dentro. Existe isso dentro? Então, como nós temos hoje 24 unidades, né, 24 PAs, inclusive um digital, que eu atendo o Brasil inteiro, independentemente de onde a pessoa estiver, Oiapoca ou Chuí, ele, Não sabia. Não sabia ele também. pode se associar à Credimata e ter ali a sua conta, fazer a sua movimentação e usar de todos os benefícios. Mas onde nós estamos fisicamente falando, né, com a agência aberta, porta aberta, é realmente esse, é o nosso interesse de servir a comunidade. Mas é exatamente essa questão que deveria ficar bem. Nós temos que procurar também negociar com a Credimata, Não, sim. com as nossas cooperativas. A comunidade se prestigiar, ela recebe os benefícios. Volta. Porque o que você disse, os outros, nada contra os bancos. Não. Mas eles levariam daqui 35 milhões de reais. Vamos pensar dessa forma, e o próprio produtor, nós estamos até com um trabalho feito no nosso planejamento, de ter pelo menos 30% dos recursos aplicados em outras instituições dos nossos associados. Bota isso para cá, por que não? Isso vai produzir efeito, vai produzir dinheiro muito mais. Então, essa é a questão também. É um negócio de 2 vias. Ele vai e ele volta. Vai né? e volta. Isso aí. Então é preciso também a gente dizer, por que você não faz negócio lá? Nós temos tudo. Menos, mais barato, mais... Assim, e alguém que você possa conversar. É, porque a gente vê Porque- ela crescendo em pequenas cidades. Não, Esse e eles que é o aqui- diferencial. Esse que é o Ó, o que, diferencial. que eles estão fazendo? Tirando o pessoal de lá. Você não tem com quem reclamar, você não tem com quem fazer, você não tem onde pagar alguma coisa. Não, é o cara E que nós acredita. estamos lá para isso tudo. É mais caro? Para nós é. Mas nós não temos isso. Nós temos que prestar bom serviço aos nossos associados. É, aí que vem a responsabilidade social. Exatamente. Ela fica aberta para prestar o serviço. A Exatamente. comunidade. Isso aí. Não, Que onde não tem uma instituição financeira, não tem cidadania para o seu povo. não tem, o dinheiro não gira na cidade não, também, e não né? tem, você não tem disso. Nós estamos provendo isso também. Então há essa necessidade também. Se eu vou negociar com outros, porque tem muitos que têm mais negócio fora do que conosco. Tem muitos. Vamos fazer com a Credimata? Não, E vamos fazer um levantamento para ver se nós não estamos ganhando dinheiro? É Então, essa essa que é a pergunta questão, mesmo, que assim, né? o banco, igual você falou, a Credimata tem um recurso próprio e busca do governo também. Busca. Então, assim, se os associados girar mais dentro do banco, ele vai trazer o recurso e a gente vai poder, tanto para o pequeno quanto para o grande, a gente vai conseguir girar esse recurso, não é isso que o senhor E pensa se nós também? não tivermos esse recurso, dando um suporte financeiro, nós não podemos negociar mais. Porque você tem que ter uma reserva de recursos sem aplicar, porque Para poder girar, né? Também o deve ser contrato exigência. Basileia, por Isso aí. exemplo, É uma regula. exigência que você Se tem que você fazer. não Eu tenho tiver, outro ele ministro fecha também. a instituição. Então, nós precisamos saber que aplique aqui, que nós temos um capital que pode emprestar mais.
nessas condições todas, não é? E a gente empresta muito também, porque os recursos financeiros que vêm do governo não são suficientes para atender tudo. Essa era a pergunta. Mas nós temos aí recursos próprios que a gente também pode aplicar. Ele talvez não seja com tantas facilidades, mas nós temos condição de atender também. E da melhor maneira possível. É isso que eu te perguntar, né? Vocês são, a instituição é obrigada a emprestar também o recurso dela ou não? Então, nós temos os nossos limites. Isso que é a pergunta. E eu tenho condição de atender. Aquilo que eu não tenho condição de atender com o meu recurso próprio, a gente busca as linhas de repasse para fazer suprimento a essas demandas. Porque hoje o Cicobi também ele tem a linha de crédito dele, mas tem de consórcio também. Uma então, coisa que vem crescendo muito também. É uma também. questão dos produtos. Dos produtos, né? Dos produtos. A cooperativa hoje todo e qualquer produto que você conhece dos bancos, a cooperativa hoje tem. Você quer fazer sua previdência privada, você quer adquirir seu consórcio de automóvel, de casa própria, máquina agrícola, você tem. Então você tem todo o produto que uma instituição oficial possua, o cooperativismo hoje também tem. Mas quanto tempo o senhor lutou para isso acontecer? Porque eu sei que o senhor estava lá desde... Me fala como é que foi esse processo. Né? O senhor me disse que está lá há quantos anos? Começamos lá, 5 anos. Não, eu já tinha começado a falar sobre isso, né? Nós começamos aí desse tamaninhos, não tínhamos um lugar para sentar, mas tínhamos o BNCC à época, nós já tivemos um banco, que o Collor infelizmente fechou, né? Mas aí nós começamos assim, e fomos crescendo dessa maneira com trabalho, com aglutinação, porque o que faz isso é juntar. Sozinho a gente não vale nada, mas juntos com pessoas, ampliando, a comunidade faz muito. E todo projeto começa pequeno, começamos isso lá em 88, mais ou menos. E isso foi crescendo. Nós então começamos a organizar esse sistema. As cooperativas se juntaram, criaram uma central, a nossa é a Crediminas. Eu fui seu vice-presidente por alguns mandatos. E aí foram crescendo também as possibilidades nossas. Nós vimos que tinha que expandir. Nós não tínhamos, nós tínhamos que comprar o serviço bancário de outras instituições. Terceirizava. Nós comprávamos da Caixa Econômica, ela quebrou. E foi uma dificuldade danada para a gente resolver esse problema. Banco do Brasil, aí ele começou a ficar um pouco difícil, custo caro. Foi quando nós conseguimos, então, em 95, que o Fernando Henrique desse autorização para cada estado criar o seu banco cooperativo. Aí só tinha 2 estados que tinha recurso financeiro e organização, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então nós criamos o Banco de Minas Gerais e o Rio Grande do Sul criou de lá. Então nós também aumentamos, vamos procurar 14 outros estados que compuseram o Cicobi. Que hoje é uma instituição gigantesca, né? Gigantesca, está no Brasil inteiro, é uma das instituições financeiras de ponta. Então isso cresce, é com trabalho. Na verdade, o que diferencia o Cicobi de um banco hoje, que ele é um banco cooperado com responsabilidade social e coisa que algumas instituições, não vão falar todas, mas também não faz isso à risca. Que hoje o Cicobi, que nem você falou, mesmo ao prejuízo, se for, ele fica para trazer o que precisa ser dado para aquela instituição. E é uma coisa muito importante, fala banco, nós não somos banco. É uma cooperativa. Nós não queremos ser banco. Porque nós somos muito melhor do que banco. Não, é verdade mesmo. Claro. Então, a gente aceita, mas as coisas foram abrindo dessa maneira. Hoje, nós temos, então, amplitude de negócio. Você falou, Leão, nós temos seguro, nós temos tudo mais, e tudo com custo muito menor. Então, agora a comunidade precisava abraçar a gente. Isso é que vocês também tiveram. Gente, produtor, por que não fazer lá? Vamos fazer aquilo que é nosso? Vamos ter a nossa autonomia? Porque nós vamos fazer aquilo que vocês querem. É isso.
Nós temos amanhã. E quanto mais vocês conhecerem da nossa demanda, mais. Mas a gente vai nós procurando ali. Exatamente. Nós, por exemplo, nós temos 26 mil associados. Nós não poderíamos fazer uma assembleia com 26 mil associados. Como? Ela não chegava a nenhum. Então, nós hoje temos os nossos delegados, que são eleitos pelas nossas comunidades, que representam esse contingente nas nossas assembleias. Lá nós vamos levar esse mês, lá 13 milhões de resultados que nós tivemos. O que nós vamos fazer com isso? Quem vai decidir são os associados. Nós temos algumas coisas que só somos obrigados a ter, alguns fundos que a gente é obrigado a ter. E essa sobra, o que nós vamos fazer com isso? São os associados que vão dizer isso. Os senhores, quando fazem reuniões, é claro que nem tudo pode ser aberto ao público, mas uma reunião de uma demanda para o produtor, os senhores já pensaram em levar alguns produtores para participar disso? Ou os senhores fazem isso? A gente faz, nós vamos fazer, por exemplo, antes dessa nossa assembleia, nós vamos fazer a pré-assembleia. Nós vamos nas 4 cidades que foram, que nós constituímos a cooperativa hoje, e vamos fazer uma pré-assembleia. Convidar esses delegados, que é quem vai decidir, e se os outros cooperados que quiserem ir. Nós vamos fazer isso à noite. Vai fazer em São João, em Leopoldina, em Volta Grande, em Além Paraíba. Para conversar sobre isso. Nós temos isso, nossas situações são essas, nós temos essa sobra, nós temos... O que vocês têm de necessidade? Que a gente pode levar no nosso estatuto, modificar, tudo isso. Ele é fruto do desejo dos seus donos. Não. Agora é preciso que a gente vá, né? Que a gente Preciso que abrace a causa, né? Porque senão esse negócio eu não sei o que é isso. O problema é que as pessoas às vezes são acomodadas e não querem interagir. Exatamente. E só querem reclamar, né? É aquela questão, a gente tem dificuldade de detectar o seu problema. Não, é isso. Se não Ele tem chegar que ser lá, não trazido, fica sabendo. Ele tem que ser trazido. E isso é que eu acho que a gente vai. E é por isso é que, você sabe, isso começou, quando é que começou esse cooperativismo no mundo? Não. Foi lá na Inglaterra, num lugarzinho que chama Rochdale. E aí está uma crise danada lá de alimento e a dificuldade. Então, 28 tecelões resolveram fazer as compras em conjunto. E ela tinha que comprar fora, cada um ia, e juntaram. Aquilo deu certo, fizeram um armazém. E aí criou-se o cooperativismo. As coisas cooperadas. Nasceu assim. E a prova que Foi em existe o Cicobi aí, né? 1844. Lá. Está tudo preservado até hoje. Eu queria, Silvano, E aí você vê como é que são as ideias. Essas pessoas que lançaram isso. Isso eu acho assim, hoje nosso estado, ele não assim, as cooperativas não funcionam, eu estou falando de cooperativa, não estou falando de crédito, tá? A gente está falando de Nem todas, né? Assim, a gente não vê tantas cooperativas quanto a tempos passados. Elas foram ruindo, né? A gente estava conversando sobre isso. Exato. Assim, agora, nesse momento agora, eu vejo que os produtores precisam voltar a se unir para que realmente eles possam sair dessa crise. Porque não tem como você sozinho vencer. Não. Então, a necessidade hoje desse cooperativismo está voltando para, assim, a gente vê que lá no Centro-Oeste eles são muito organizados. Eu estive no Paraná, eles são extremamente organizados em cooperativas, e nós aqui de Minas Gerais, na parte, ainda estamos muito atrasados nesse aspecto. Então, assim, quanto que a gente precisa realmente estar, assim, movimentando isso também, uma ideia minha do Vandim de estar aqui conversando com as pessoas, de estar realmente implementando isso, trocar informação, trazer informação para os produtores, para que realmente, assim, mudar o foco de trabalho, porque nós estamos num momento de crise, e na crise é que realmente a gente cresce. Ou a gente cresce ou a gente desiste, mas eu sou otimista também, Vai né? Crescer. E realmente a gente pode crescer, mas temos que ser humildes, entendeu? E de realmente rever os nossos conceitos, né? Olha, eu fui dirigente de cooperativa de produção de leite, da nossa cooperativa. Em volta todas quebraram. A nossa ainda está existindo, mas com muita dificuldade, por 2 razões. É esse desinteresse da própria classe. Nós pensamos muitas vezes em fazer compra em conjunto e aquilo não progrediu muito por falta disso. Olha, a cooperativa faz uma falta imensa no lugar. E os cooperados ainda não entenderam isso. E as direções das cooperativas precisavam procurar também uma competência maior. Sabe, ter uma
Relacionamento, né? onde nós temos uma direção É mais quando- voltada para o interesse do seu associado. Sabe? Porque assim, Então- competências de gestão, porque realmente assim, não é o produtor que Falando tem que mal de assumir. ninguém, não. Não, mas é o que precisa, é o que Não, uma precisa. competência de gestão, né? Terceirizar a gestão, porque o que eu te falo, o produtor ele não tem tempo para isso, entendeu? Porque ele tem o negócio dele para tomar conta. Então, assim, tem que ter uma gestão dentro da cooperativa que seja voltada, que receba, que tenha competência para fazer essa gestão e fazer com que a coisa evolua. Realmente, a compra coletiva seria o ideal hoje de você ter, para você ter um custo mais baixo. Seria entendeu? muito melhor. Eu me lembro né, da minha infância, meu pai foi produtor a vida inteira e né, sempre trabalhou, meu avô também. Eu me lembro de quando ia para a escola, passava, levava o leite na cooperativa. Então, assim, existiam as cooperativas. E assim, e foi uma época, eu fui criada dentro do leite. Então, assim, minha família girou em cima do leite a vida inteira. Então, a gente sabe o quanto que eles cresceram, o quanto que eles tiveram desenvolvimento, o quanto que realmente houve ganho, mas existia cooperativismo. Hoje eu acho que isso realmente faz muita falta aqui. Eu vou te dizer uma coisa muito importante. Quando eu era diretor da nossa cooperativa, nós recebíamos 37, 38 mil litros de leite. Certo? Hoje ela está recebendo 16. O leite acabou? Não. Não. A Foi gestão para diminuiu. outras questões. Você vende leite para um, outro vende para outro. Não, se fosse na cooperativa como era, a gente tinha gestão daquilo, tinha preço melhor para fazer, porque você tinha como vender o seu produto O também negócio. muito melhor. Então ela era essa. Então as cooperativas, Rochedo já teve uma cooperativa. Já. Não, né, não, ali tinha Cataguás, Leopoldina, Muriaé, e a Bicas. São João ainda está, mas poderia estar muito melhor, prestando um serviço muito melhor, se não deixar. O leite acabou? Não. O leite que vinha para cá de descoberto está indo para outra, porque Isso é verdade. vai para lá. Então, lá eles têm mais leite que a própria cooperativa de Na São João. verdade, os grandes laticínios foram assumindo, né? Isso. E infelizmente, assim, né? Mandam hoje no Manda. mercado. Que as E cooperativas são assim, fracas. a gente teve aí em setembro, eles agora com esse problema da importação do leite de fora, penalizando o produtor interno. Então, assim, penalizando também o produtor pequeno, porque Esse é o mais sacrificado. que mais né? sofre. É o que mais sofre sacrificado. porque realmente ele está lá mandando, né, com leite precificado lá embaixo. Então, assim, tá um momento realmente muito difícil. Mas, assim, a associação de classe, ela não existe. Eu falo por mim, vou dizer para o senhor o que aconteceu. Eu cheguei, né, para produzir, eu sou uma mulher, né, e assumi uma propriedade de um homem forte. E aí, o que aconteceu? As pessoas não vê com bons olhos você aumentar seu empreendimento, você acreditar na tecnologia. O Vandinho foi trabalhar comigo lá e assumimos aquilo lá. Como que a sociedade e os próprios produtores, eles realmente renegam aquilo que é novo, aquilo que... Você tem que olhar quem está na frente. Se você olhar pelo retrovisor, você não vai avançar em lugar nenhum. E eu vou dar mais um exemplo do que é a aglutinação. Naquele tempo, eu tinha 37 mil litros, nós tínhamos a CCPL. A CCPL reunia uma Todo quantidade de leite imensa e negociava aquilo. E nós tínhamos onde vender o leite bem vendido. Certo. Nós tínhamos apoio e foram destruindo isso tudo. As cooperativas e a CCPL também foi embora. E era um órgão que não podia nunca ter desistido. Matou o Ou carrapato e a CCPL, vaca, qualquer coisa que fizesse a mesma coisa. Então nós tínhamos uma rede que cuidava da Uma gente. cadeia, né? E isso aí. Que cuidava da gente. Nós produtores, as cooperativas, a cooperativa da CCPL. Senhor Adalberto, senhor e senhor Ernesto, para fazer a última pergunta, senhores, eu queria que o senhor Ernesto, deixasse para os produtores uma mensagem do Credmata para os nossos produtores. O senhor e o senhor Ernesto. Vandim, nós é que agradecemos essa oportunidade de estar aqui levando essas informações ao nosso público. E aqueles também que ainda não são associados Credmata, que nos procurem. Mas a mensagem que eu deixo aqui
é de que a cooperativa está sempre de portas abertas a toda a comunidade. Aqueles que são associados procurem a trazer mais os seus negócios para serem feitos na cooperativa. E aqueles que ainda não nos conhecem, nos dê essa oportunidade de nos apresentarmos a vocês. O senhor quer deixar uma mensagem? Muito bem, a minha mensagem é mais ou menos a mesma, mas assim com muito mais ênfase. Faça por si aquilo que você tenha que fazer. Junte-se às pessoas para que a sua tarefa se torne mais fácil. O que é isso? Cooperativismo. Seja um cooperado. Muito bem. Ajude a sua cooperativa e você está fazendo um bem para você, para a comunidade e para todos os outros produtores. Venham que nós estamos aqui para recebê-lo de braço aberto. Muito obrigada. Seu Adalberto, seu Ernesto, muito obrigado. Um abraço. Um abraço para vocês.